Fala galera, muito boa noite. Estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Estão me ouvindo legal? Tô com fone aqui, não sei se isso vai interferir no áudio. Me falem aí se o áudio tá legal. Fala Duda, boa noite. Fala Wagner, beleza irmão? Tá bom, beleza. Então já vou chamar a doutora aqui. Antes, queria agradecer aí a todo mundo que participar, tá? Perguntas, eu vou pedir para vocês deixarem aqui no balãozinho, tá? Que esperando aí, terminando aí com uns 10, 15 minutos, a gente vai responder essas perguntinhas aqui, tá? Vamos tirar as dúvidas aí, né? Falar com a doutora Sol sobre a regulamentação, né? Como é que funciona aqui, aquilo tudo que a gente já sabe, né? Eu acho que é importante a gente chamar alguém que tem algumas ideias, né, diferentes da nossa para poder a gente dialogar, porque é o que eu falo, né? Fazer uma live ou fazer um podcast, enfim, com pessoas que pensam igual a você, aí fica muito fácil, né? Então é sempre bom a gente conversar com pessoas que divergem um pouco das nossas opiniões, a gente poder ouvir, a gente poder falar e trocar essa ideia, né? Vou mostrar para vocês aqui como é que está atualmente, né? Para quem acompanha aí já tem noção aí de como funciona a regulamentação aqui e vamos também conversar sobre o que possivelmente pode acontecer aí. Quem não tiver tempo, a live vai ficar salva aqui, tá? Depois, se vocês quiserem assistir, enfim, deixar as perguntas nos comentários também, beleza? A imagem está com delay, o áudio está chegando primeiro. Beleza, vou tirar o fone então. Vou tirar o fone, só um minuto. E agora, melhorou o áudio? Tá tranquilo? Tá bom? Estão me ouvindo aí? Beleza? Imagem boa, áudio bom? Tudo tranquilo? Show? Deixa eu aumentar aqui. Tá, então calma aí, eu vou sair e vou entrar de novo. Calma aí. Tá com delay ainda? Não, a doutora Sol já tá aí. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Vicente, eu também não estou com o microfone aqui, então queria saber se o áudio tá bom. O áudio para mim tá ótimo, eu tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeito. Então tá ótimo. Depois, se ficar um pouquinho com delay, a galera depois que assistir a live, acho que quando ficar salva, fica no áudio normal. Bom, para começar, já falei com o pessoal aí que a live vai ficar salva, quem tiver dúvida, para deixar aqui no balãozinho que faltando aí uns 10 minutinhos para a gente terminar, a gente responde as perguntas aí da galera. Queria te agradecer, né? A gente conversou aí em particular no WhatsApp, né? Tiramos dúvidas, acertamos as coisas e mais uma vez obrigado aí por você dar essa oportunidade. É sempre bom a gente esclarecer tudo que está acontecendo, né? Mostrar aí como é que funciona a regulamentação aqui e também entender, e para a galera também entender como é que está funcionando aí, quais são os próximos passos que vai determinar, né, o futuro aí do motorista de aplicativo. Uhum. Bom, eu agradeço o espaço também, acho que você falou muito bem. Eu acho que é importante a troca de conhecimento de pessoas que divergem na opinião, né? Eu sempre digo, das duas uma, ou a gente aprende algo novo e melhora, ou a gente vê que está certo e continua na caminhada, né? E aproveito aqui já para mandar um beijo para o Trombadinha, mas já para dizer, e não só dizer, gente, exigir respeito, tá? Foram longos anos numa faculdade de Direito, tá? Eu não faço as coisas porque o meu marido manda, ou não, eu tenho capacidade profissional para fazer e falar o que eu falo. Então, assim, a gente não é inimigo, todos aqui estão lutando pela mesma coisa, que é pela melhoria de condições de trabalho do motorista. Sempre foi assim, né? Então, acho que deve prevalecer o respeito acima de tudo. Então, isso eu não peço, isso eu exijo, tá bom? Ótimo. Então, só para deixar registrado. Não é para você, Vicente. Como o Vicente falou, tudo que eu queria falar para o Vicente, eu já falei. Exatamente. A gente conversou, a gente... Isso foi importante. Exatamente. Então, como eu falei, né, o respeito e
as ideias são diferentes, mas por um lado isso é até bom. Bom, doutora, eu assisti a sua live, né, do Resenha na Pista, né, o vídeo, né, achei bem interessante, né, e para começar, assim, você que está ali de frente, né, junto com os representantes, né, da categoria, eu já queria começar com essa pergunta para a gente já iniciar a live e falar sobre os pontos principais da PL, né, que eu acho que isso é o mais importante agora, né, discutir e saber realmente os pontos positivos, os pontos negativos do que tem nessa PL, né? E a primeira pergunta, assim, eu acho que é até uma dúvida de muita gente, inclusive minha também. Hoje nós temos o sindicato, nós sabemos que sim, para representar uma categoria, por lei, é o sindicato, né, que tem que estar de frente e ele tem que representar, né, uma categoria, não só de motorista de aplicativo. E a minha pergunta é: quem chegou à definição desse grupo de sindicato, desse grupo de trabalho? Quem chegou a essas pessoas hoje que representam a categoria de motorista de aplicativo? Perfeito. Bom, essa pergunta nunca me fizeram, vai ser boa de responder. Ó, entendam, gente, e é isso, e todo ato de governo ele é publicizado. Então, se você procurar o que eu estou falando no Diário Oficial, você vai encontrar. Quando o grupo de trabalho foi pensado, quem é chamado para o grupo de trabalho não são os sindicatos especificamente. Os sindicatos também se organizam em centrais sindicais. Então, foram as centrais sindicais chamadas e, obviamente, afiliados às centrais sindicais são os sindicatos. Então, elas indicam os seus afiliados para participar do grupo de trabalho. Então, cada central tinha determinado sindicato como referência. Por isso que nem todos os sindicatos estão na mesa. Por exemplo, do Sindicato do Pará, que é o do qual eu advogo. O Sindicato do Pará é filiado à Força Sindical, que brincam que é o sindicato de direita, né? Mas não é, tá, gente? A Força Sindical nos indicou porque a gente era afiliado dela. Agora, vamos lá. Centrais sindicais maiores, CUT, o GT, que já tem muita gente, aí eles tiveram a definição lá deles. Falou, essa pessoa é mais engajada na luta aqui, então vai esse representante de sindicato e não esse. Agora, os critérios, eu não sei. Eu sei te dizer da minha central, que só tinha dois e foram os dois. Então, basicamente, já existia alguns movimentos, já existiam alguns sindicatos que, na hora que chegou assim, ó, vamos, a partir desse momento, iniciar a discussão sobre a vida do motorista de aplicativo. Então, como eles já estavam de frente em alguma hora, então eles foram colocados à frente disso. Então, mais ou menos isso. Indicados pelas suas respectivas centrais. Entendi. Existe alguma forma, de repente, não sei agora, durante essa questão da discussão ou pós, você conseguir mudar essa representatividade, mudar as pessoas? Tem como fazer isso? Não só tem como se deve, tá? Entenda, o sindicato ele é para mudar, ele tem eleições, e aí cada estatuto do sindicato vai dizer o prazo das eleições, né? E quando chega-se no período de eleições, se você estiver apto a se eleger, né, como representante, você pode sim inscrever sua chapa, tá? Lógico, esse é o processo normal, Vicente. Tem outros processos extras, por exemplo, você analisa algum descumprimento de alguma presidência, alguma diretoria com relação a cumprimento de normas, né? Enfim. E aí você pode também entrar com processo de destituição, tá? Então, seriam os dois caminhos de mudança. Mas o caminho mais normal é realmente as eleições normais do sindicato. E assim, motorista de aplicativo ainda não passou por isso, Vicente, mas... eleição de sindicato é cadeira voando, é uma loucura. Não, assim, imagino. É porque eu acho que o grande ponto é o seguinte: quando a galera fala assim, o sindicato não me representa, na verdade eu entendi o seguinte, que os motoristas deles não são contra o sindicato dos motoristas, porque eles entenderam sim que precisa existir um sindicato para chegar lá e falar, olha, eu represento a categoria dos motoristas de aplicativo. Eu acho que as pessoas hoje que compõem isso, que realmente a galera não está, assim, vamos usar o termo, gostando, né? Não está aprovando. Então, é por isso que eu te fiz essa pergunta, para realmente a categoria, sim, colocar pessoas que elas se sintam representadas, né? E que levem realmente as ideias, né? Porque hoje
a gente vê, galera, o sindicato não representa, as ideias realmente não estão batendo, né? Hoje, nessa discussão, o grande problema é as ideias que os sindicatos estão levando que estão assim diferentes ou não estão sendo postas de acordo com o que os motoristas querem. Por isso que é uma dúvida que, de repente, realmente botar umas pessoas que realmente a galera, olha, eu me sinto representada por eles, entendeu? Olha, perfeito. Eu sempre digo isso, inclusive, né? Quando alguém vem e me fala assim, o sindicato não representa, eu sempre pergunto, vem cá, é o sindicato do Pará? Porque o sindicato do Pará só representa realmente os motoristas do Pará. Os motoristas do Pará não se sentem representados pela atual diretoria. Sem problema. Eles podem fazer parte do sindicato, depois eles podem se colocar para uma chapa, participar de eleições e fazer parte. Agora eu vou te falar um pouco pela minha realidade, tá, Vicente? Não é real que o sindicato não representa, muito pelo contrário, assim, eu estou falando de você se reconhecer nas pessoas que estão no sindicato. Uhum. Primeiro que, agora eu vou falar eu no particular, eu acho extremamente desrespeitoso quando um político lá, e hoje aconteceu isso por várias vezes lá na comissão do Congresso, aceitar essa fala de retirada de legitimidade de alguma representação. Porque eu posso dizer também, por exemplo, o presidente do Brasil não me representa. Uhum. Gente, teve gente que votou, entendeu? E se representa. Ele está no cargo porque ele foi eleito por alguém. O que a gente percebe, Vicente, é que os motoristas, primeiro, lógico, eles foram muito manipulados pelas empresas para não se ver como trabalhador. Tudo que uma empresa não quer é uma classe trabalhadora organizada. Isso já é um ponto, isso já é histórico. Por isso que a gente tem essa fala de sindicato ser ruim, que foi uma desconstrução histórica, na verdade. Uhum. Segundo, eu vejo uma característica muito séria no motorista que me preocupa. Quando a gente fala para o motorista, ei, vem para a discussão, eu não posso parar porque eu estou trabalhando. Eu entendo, mas eu também trabalho. Todo mundo trabalha, você trabalha, entendeu? E a gente tem que fazer momentos de escolha. Então, quando esse motorista ele é chamado para o debate, não vai dar em nada, nada vai acontecer. Então, eu estou falando pelo Pará, que é onde eu presenciei. Quando os motoristas foram chamados, muitos fizeram um pouco caso. No dia da votação do Sindicato do Pará, Vicente, a gente ficou o dia inteiro, na época tinha uma sede de sindicato, agora não tem mais, que não teve como continuar pagando, e a gente ficou o dia inteiro lá esperando as pessoas, ligando, vem votação e tal. As pessoas não compareceram. Alguns poucos foram lá e votaram, mas sim, votaram e está eleito. Entendeu? Então, basicamente, na época que deveriam ter realmente eleições, né? Na hora que teve, o pessoal meio que deixou de lado, né? E agora realmente está querendo participar disso, que eu acho super importante. Que bom, assim, meu receio, Vicente, é se de fato vão participar. Porque o que eu falei hoje, eu estou repetindo agora nessa live, eu falei hoje para uma pessoa, não se engane, motorista de aplicativo que estiver nessa live, uma lei não vai resolver o problema de vocês. Uma lei é só o começo de uma regulamentação de categoria. Se vocês não forem organizados, se não estiverem juntos, se não entenderem a importância de participar de debate, seja ele a nível sindical, seja ele político, só voltar para o carro e fingir que nada está acontecendo, não vai adiantar. Entendi. Só pegando um gancho já da sua frase, você falou que hoje o motorista ele não é reconhecido como trabalhador, né? E um ponto que me chamou a atenção na PL, que eu li algumas vezes, né, e fiz até um resumo aqui para trazer na live mais enxugada, é o seguinte: está dizendo na PL que o trabalhador ele vai continuar sendo autônomo. Então, a ideia não seria realmente reconhecer o trabalhador como funcionário da empresa? Não seria essa a ideia? Olha, Vicente, esse seria meu sonho, na verdade, né? Inclusive, ao longo desses últimos anos, assim, eu apanhei bastante por conta de defender o vínculo empregatício. Para mim é muito claro que a relação é de vínculo. Mas a gente precisa entender o momento jurídico que a gente vive no Brasil. A gente tem um superior tribunal, né? O Supremo Tribunal Federal aí
falando que o motorista não tem vínculo com a empresa. Foram vários votos, tá? Votos assim monocráticos e agora foi para o pleno. E a tendência é que o STF de fato diga que não existe vínculo. Então, ele não seria, a princípio, um empregado. Então, essa parte da PL, então, você também não concorda, então, né? Do trabalhador ser autônomo. Não, olha só. O funcionário que você falou, o trabalhador autônomo, como um prestador de serviço, ele pode ser considerado funcionário, que é o modelo de worker que aconteceu no Reino Unido. Uhum. Como se fosse um funcionário da empresa. Eu não sou empregado dela, eu sou funcionário. Uhum. Hoje, considerando todo o cenário, eu não gostaria que fosse assim. Eu gostaria que fosse realmente todos os direitos resguardados. Mas eu não posso negar que no projeto de lei os motoristas foram ouvidos com relação ao que eles sempre diziam que queriam ser autônomos. Uhum. Para que eles continuassem escolhendo os horários e pudessem trabalhar. Está descrito lá que ele vai continuar com a sua autonomia, né? Assim como horários. O horário, ele pode ficar online em qualquer plataforma, a hora que ele quiser, respeitando o limite de 12 horas. Conectados. Né? Então, aí isso já é uma outra dúvida. Essas 12 horas que está na PL ali, vão ser 12 horas online ou 12 horas ativas? Ó, o que está na PL é do... Aí agora, gente, pelo amor de Deus, quem é do direito aqui vai querer me matar agora, Vicente, porque eu sou contra isso, mas eu vou explicar, tá? O que está na PL é 12 horas conectados. Por que que a Federação dos Sindicatos pedem que tire essas 12 horas do jeito que está lá? A gente entende que as 12 horas do jeito que está lá prejudicam o motorista. Primeiro pelo fato de estar considerando hora online, como você falou, e o projeto de lei fala de hora trabalhada. Ativa, é por isso eu ia fazer essas duas perguntas. Como é que o valor que o motorista vai receber vai ser por hora ativa, mas o valor que ele está trabalhando vai ser por hora online? Pois é, e aí gera aquele questionamento. Então, ele não tinha que receber hora online, já que você considera como hora trabalhada, não é? Então, essa é uma primeira crítica que a gente faz. Esses dois dispositivos de lei, eles são totalmente divergentes. Tem uma segunda crítica que a gente faz ainda, que é o seguinte: isso aqui, a gente entende que sim, o ideal é a gente lutar por uma remuneração que a pessoa não tenha que trabalhar tantas horas. Ok, esse é o mundo ideal. A gente tem um mundo ideal e um mundo real, tá? Agora, isso aqui não vai funcionar na prática. Que esse cara vai poder, por exemplo, trabalhar, sei lá, 8 horas na Uber, depois ele ficar mais 8 horas na 99, vai? Esse cara já trabalhou mais de 12 horas. Uma empresa não vai ficar passando informação. Olha, dona Uber, o Vicente saiu aqui da 99. Mas aí você entra no fator de que ele é autônomo e ele pode ficar online e offline em qualquer plataforma. Exatamente. Então, a justificativa de que esse dispositivo vai resguardar o fato do motorista não exceder as 12 horas e não se colocar em risco e não colocar a vida de passageiro em risco, ele não vai funcionar efetivamente. Porque ele pode trabalhar mais do que 12 horas. Não pode. Então é mais um ponto que realmente a PL não tá boa, né? Não, nesse ponto não gosto, não. E a gente nunca disse que a PL... E nenhuma PL, nenhum projeto de lei vai ser todo bom. Nem todo bom, nem todo ruim. Porque são os pontos que eu estou trazendo, os pontos que realmente, assim, de fato, o que mais interessa ao motorista, que é o ganho, o tempo e a segurança num todo, né? Assim, do carro dele e tudo mais, né? Então, antes, né, que foi montada essa PL, os representantes não pensaram nisso? Você chegou a conversar com eles por que eles não pensaram nessa dúvida que a gente está tendo agora? Sim. Durante o grupo de trabalho, tá? Muitas coisas foram faladas, muitos questionamentos foram feitos, mas entendam, e eu acho que isso é o mais importante, sabe? Às vezes, motoristas que estão aqui nos assistindo, eu fico pensando assim, gente, será que eu estou falando com um menino? Como eu falei para o Vicente, Vicente, tem coisas que eu não vou falar numa live, porque eu temo pela minha vida, temo pela minha família. Mas será que eu estou falando com meninos aqui nessa live que não entendem o cenário político, que não entendem que vocês estão lidando com uma empresa que tem capital para passar ou não passar o que ela quiser no Congresso Nacional?
Então, minha leitura, tá, Vicente? Quando o governo faz um grupo de trabalho para dizer o seguinte: o governo tem minoria no parlamento aqui, tá? Então tem minoria. Já sabe que o que ele falar, então o governo poderia impor CLT? Poderia tudo. Se ia passar, a gente não sabe. Sim. Por quê? Ele é minoria no parlamento e, além de ser minoria, ele está lidando com uma empresa que, em vários lugares do mundo, inclusive na Califórnia, manipulou com dinheiro, Sim, com capital. isso é verdade. Entendeu? Isso foi Então, manipulado eu aqui, acho, sim. é a minha leitura. Eu acho que o governo, ao fazer esse grupo de trabalho, lógico, ele quis estimular o diálogo, quis entender todas as partes, mas também viu uma situação do tipo: olha, ou a gente sai com o mínimo, algum consenso aqui, ou essas empresas vão barrar no parlamento. E aí foi o consenso. Ó, a gente sai com no mínimo. Só, o que para ti é mais importante no projeto de lei? Vicente, para mim, por que você diz que o PL 12 é bom, Sol? Ele não é perfeito, ele precisa ajustar, mas por que você diz que o PL 12 é bom? Porque o PL 12 coloca o motorista como trabalhador. Tá. Ponto. O meu medo hoje é, a gente está na fase de emendas. Vocês viram, as empresas estavam todas lá. As empresas já visitaram dos 513 mais de 300 deputados, tá? Só para vocês saberem. Eu digo para você, será, Vicente, que eles não conseguem que um deputado defenda uma emenda para tirar o motorista como trabalhador e colocar ele como parceiro? Sim. O meu medo hoje é o quê? Ok, se saiu de um projeto de lei do grupo de trabalho. E se essas empresas fizerem alguma coisa para não sair nem o que está aqui de bom? Esse é meu receio hoje. Vejo coisas positivas, vejo necessidade de mudanças. Eu só não acredito nesse mundo perfeito, nesse mundo encantado. Entendi, porque basicamente o resumo que você deu agora para a gente é o seguinte: o governo hoje ele tem um pensamento e basicamente ele chegou junto com a plataforma e falou o seguinte: olha, a gente precisa resolver a vida do motorista. Então que fique bom para você e que fique bom para mim. E aí o sindicato, quando chegaram lá para representar, foi apresentado para o sindicato isso, falou assim: olha, tem que ser bom para mim e tem que ser bom para o governo. E é isso que vocês têm que dar graças a Deus de ter pelo menos isso. E aí o sindicato falou: olha, é melhor ter isso do que não ter nada, e através disso a gente consegue emendas para melhorar a nossa PL. Né? Basicamente foi isso que eu entendi pelo seu resumo. Agora, tá, mas deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Eu não te disse que isso aconteceu, que alguém me falou. Eu te digo que essa é a leitura que eu faço. Por quê? Tudo bem. Tá tudo deixando bem. muito claro. Eu só. Por quê? Porque chega num momento que... Qual é... Ó, teve a primeira reunião do grupo de trabalho. Para quem não sabe, tem ata disso. Na primeira reunião de trabalho, o que foi tratado? Motorista é trabalhador, vai ter direito a férias, 13º, hora extra, tudo mais. As empresas saíram de lá de cabelo em pé. Uhum. Dias depois, nasce a frente parlamentar. Já começa um negócio esquisito. O que o Congresso... Agora, do nada, as empresas vão lá e começam uma frente parlamentar no Congresso. Já é estranho. E aí depois muda o rumo da conversa. E a gente, Vicente, também, é o que eu te falo, que ninguém é menino. A gente começa a ver movimentos. O Tony West pegou o jatinho dele aí da Califórnia e veio parar aqui no Brasil. Entendeu? Então a gente começa a ver movimentos que a gente fala assim, não, é óbvio que está acontecendo aqui. Por isso que hoje eu defendo o PL 1224 sim, e que se ele passar do jeito que ele está, já dá um caldo muito bom para a gente dar início a alguma coisa. Então agora, basicamente, a sua ideia é essa. Só que você explica os pontos negativos, né? Você diz que não é 100% boa, só que o que a gente vê dos representantes é o seguinte, é que eles defendem que essa PL é a melhor para o motorista, entendeu? Então é por isso que está acontecendo essa briga. Porque quando ele pega o microfone lá e fala, ele diz que essa PL 1224 é maravilhosa para o motorista em todos os pontos. E a gente sabe, você falar, não, foi eu só pela minha visão que eu tive. Porque o seu entendimento é o seguinte, olha, a gente tem uma PL aqui, né, que não é boa, que não é 100%, e através disso, que é um passo para a gente poder criar algo mais para o motorista. Eu entendi o seu ponto. Só que
a galera que realmente está representando o motorista diz que isso é muito bom. E não é, entendeu? Já entrando em outro assunto, né, que eu acho importante, né, que a gente está falando aí sobre vários pontos, né, e um ponto que não tem, né, é a segurança do motorista. Você não vê em nenhum ponto isso, a segurança do motorista, do passageiro e do bem do motorista, que é o celular, que é o carro. O Brasil hoje, para você sair na rua, para você ser roubado, para você bater o carro. Então isso, até você pode até me corrigir, mas eu não achei na PL essa parte onde defende o motorista nesse quesito. Porque a regulamentação aqui foi ruim, foi, mas pelo menos eu tenho a segurança de que se bater meu carro, se eu for roubado, se eu sofrer um acidente, eu tenho um resguardo das plataformas. Uhum. Isso é importantíssimo, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa, é difícil, porque ninguém me deu procuração para defender ninguém, tá? Eu sou advogada da federação, tá? Mas o que eu respondo são coisas pontuais. Então, assim, ó, não tô aqui para defender A, B e C. Mas o que eu posso falar é por mim e te dizer o seguinte: eu também acho que a PL 1224 é boa, porque hoje o motorista não tem nada. E ele vai passar, pelo menos, a ter uma identidade de dizer eu sou um trabalhador. E a partir do momento que a gente tem isso, juridicamente a gente faz muita coisa, que hoje a gente não consegue fazer. Porque quando a gente bate na porta do judiciário, a gente vai dizer: quem que tá aí batendo na minha porta? Ah, são dois parceiros. Ah, são parceiros? Então me desculpa, eu não posso me meter na vida de vocês. É isso que fala a lei brasileira. Lógico que eu estou sendo bem sucinta aqui, tentando resumir. Mas com relação à questão da segurança, eu vou voltar na pergunta que você me fez das horas conectadas. Uhum. Porque cabe tanto para a segurança quanto para a saúde. O Brasil ele tem dispositivos diferentes de regulamentação desse tipo de assunto. São as chamadas NRs, que são atos do executivo. Ou seja, o presidente não precisa de nada para ele dizer o que vai ser feito de segurança. Só que para ele fazer isso, ele precisa que a categoria exista. E que a categoria exista como trabalhadora e não como parceiro, microempresário, nada disso. A partir do momento que se tem uma categoria de trabalhadores, aí sim, NRs podem ser feitas. Inclusive, vou falar uma coisa aqui, Vicente. Tem Alexa aí na tua casa? Deve ter, né? Claro. Eu fico imaginando essa casa high-tech toda aí. Claro. A vantagem de morar nos States é essa, né? Então, vamos lá. Você pode ficar horas falando do lado da Alexa. Ela te responde alguma vez se você não disser Alexa? Não. Não responde. Então, a gente já sabe que um dispositivo com escuta ambiental, ele consegue atender um comando por voz. Sim. Ok? Tá na casa de praticamente todo mundo. Eu te pergunto, a gente sabe que a Uber pratica escuta ambiental. Sim. Isso é um fato. Ah, o áudio. Não é o áudio, não. Ela escuta o tempo inteiro mesmo, essa é a verdade, tá? Aí você quer me dizer que ela não pode colocar no dispositivo dela de escuta ambiental o dispositivo de segurança para que quando o motorista fale uma palavra, que ele vai cadastrá-la no aplicativo dele, isso não dispare como um alerta de segurança? Sim, eu até escutei isso na live que você fez lá no Resenha. Achei isso interessante, mas assim, no ponto da segurança que eu falo, se, beleza, vai ter um ponto, vai ter um reconhecimento de voz, tudo bem. Mas, assim, no fato, assim, o motorista bateu o carro, passando essa PL, quem ele vai acionar? Ele vai ter esse prejuízo para ele vai estar incluído isso, que a plataforma é responsável? Vicente, eu falei que tem coisas assim, gente, que eu não quero falar, porque eu não quero prejudicar. Mas vamos lá. No Brasil, um trabalhador, quando ele tem um acidente trabalhando, seja como prestador de serviço, seja como empregado, seja como que coisa for, mas se ele é um trabalhador, ele não vai para a justiça especializada e vai pedir o reparo? É assim que ele vai. Então, basicamente, você está dizendo que o que acontecer com o motorista, com o bem ou com ele vai ter que acionar a justiça, então. Não tenho. Aqui é porque, assim, Vicente, as leis são muito diferentes, né? O trabalhador dos Estados Unidos não é o mesmo trabalhador daqui. Sim. O nosso trabalhador, inclusive, lato sensu de discussão, ele sai da nossa Constituição Federal.
Ele não tem uma legislação especializada, como no caso da CLT, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente não vai, talvez, conseguir colocar algumas coisas. Primeiro que eu já falei, eu tenho medo é da Uber tirar o que já está... Eu tenho medo das empresas tirarem o que já está aqui dentro, tá? Mas, dito isso, eu entendo que a partir do momento que esse motorista tiver uma lei, uma certidão de nascimento, que ele é um trabalhador, estando aqui ou não, ele vai para uma justiça especializada que tem dispositivos constitucionais de resguardar tudo que diga respeito a ele. Por quê? Porque numa relação de trabalho ele é o lado mais fraco. Ele vai através, então, do próprio sindicato, né? Porque é o sindicato que vai representar o motorista. Ou ele vai direto? Não. Então... O que prevê E eu vou dizer uma coisa, tá, Vicente? Eu tenho falado isso, talvez algumas pessoas até dos sindicatos ficam chateadas comigo, mas não é. A figura do sindicato nesse projeto de lei não é nada de novo. Inclusive, se tirasse esse sindicato daqui, ele continua lá na Constituição, então não muda nada, tá? Então, o que tem de novo na PL com relação a, sim, negociação coletiva? É o dissídio coletivo, que vai para a Justiça do Trabalho. Então, não precisa vir escrito aqui, olha, se a negociação coletiva for frustrada, eles podem ir para o dissídio coletivo na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque dissídio coletivo já é Justiça do Trabalho. Então, vamos lá. A PL já prevê Justiça do Trabalho no dissídio coletivo, ok? A PL já fala do sindicato, que está lá na Constituição. Sindicato entra com ação coletiva onde? Ação coletiva, por exemplo, aqui no Pará, na época da pandemia, eu moro no norte do Brasil, quase nada chega. Então, já tinha políticas dos aplicativos no sul e sudeste, aqui no Pará, nem álcool davam para os motoristas, entendeu? Então, nós tivemos que entrar com uma ação e tudo mais. Essa ação coletiva, os sindicatos que entram, e é na Justiça do Trabalho. Mas é um trabalhador autônomo. Trabalhador autônomo seria justiça comum. Não vai para a Justiça do Trabalho. Será que não vai? A gente está aguardando duas coisas, tá, Vicente? Primeiro, 3. Um pedido de emenda para que conste claramente que nas ações individuais o motorista vai para a Justiça do Trabalho. Ele não precisa passar no sindicato para isso, tá? O que a gente pede que passe pelo sindicato, e isso é uma proposta de emenda, é essa demissão em massa. Isso está escrito na PL. Inclusive, eu ia falar isso depois, que quando o motorista for... É por isso que eu fiz essa pergunta, por quê? Porque está escrito que se o motorista for bloqueado, se o motorista, enfim, não tiver qualquer problema com a plataforma, quem vai intermediar essa ligação vai ser o sindicato, né? Porque, por exemplo, aqui a gente faz direto. Eu faço direto com a plataforma. Sim. Bom, eu não sei se o que você está falando é o da ação coletiva, mas deixa eu ver. Você está falando de qual artigo? O artigo 4. O motorista e o sindicato que vão discutir antes de entrar na justiça. Das 4 horas, empresas operadoras observadas de ministra. Eu vou ler, tá? Só para ficar claro. Sem prejuízo do disposto no artigo 3º, que é o que já fala lá do sindicato, outros direitos não previstos nessa lei serão objeto de negociação coletiva entre o sindicato e dos trabalhadores, né, que prestam serviço, e as empresas operadoras, observados o limite da Constituição. Isso aqui não é esse caso que você está falando. Esse artigo 4º está dizendo o seguinte, tem um direito aqui que a gente quer. Um exemplo. A gente quer o direito de, sei lá, plano de saúde. Um exemplo, tá, gente? Eu acho até uma coisa muito distante, considerando toda a nossa realidade. Isso aí eu nem entrei em pauta, porque realmente, se o básico já está sendo tão difícil, imagina isso. Exato. E aí, vamos lá. Então, nesse caso aqui, tem um direito que não está previsto aqui. Então, vai ter negociação coletiva, tá? Tem gente falando até assim, a negociação coletiva acontece de ano em ano. Gente, vocês estão falando de convenção coletiva. Negociação é o gênero. Dentro desse gênero tem acordo coletivo, tem convenção coletiva, tá? Então, negociação, ela pode acontecer todo dia, toda hora, quantas vezes quiser, tá? Então, na negociação coletiva, vai ser lá, a gente está querendo plano de saúde, o exemplo que eu dei aqui. Não rolou essa negociação coletiva, aí vai para dissídio coletivo.
E mesmo esse trabalhador sendo autônomo, Vicente, vai ser o primeiro trabalhador autônomo no Brasil a ter direito ao dissídio coletivo. Entendi. Tá? É por isso que no começo da live eu te perguntei como você defende o motorista sendo trabalhador? Será que com o autônomo ele também vai conseguir fazer isso? Então é por isso que aí vamos lá. Só para eu concluir aqui o raciocínio que você falou isso, né? O projeto de lei prevê ação coletiva da Justiça do Trabalho, dissídio coletivo e Justiça do Trabalho. O que a gente defende de emenda? Que as ações individuais fique claro que também é a Justiça do Trabalho. Ponto 1. Ponto 2. Vicente, aqui foi um soco no estômago de todo o judiciário trabalhista a decisão do Alexandre de Moraes. E se mobilizaram, e tem a lei, eu esqueci, a lei 14.000 alguma coisa, é um projeto de lei para que fique claro o artigo 114 da Constituição. Porque o artigo da Constituição já diz que todo trabalhador, não importa ele, se ele é autônomo, se ele é um extraterrestre, é trabalhador, a competência da Justiça do Trabalho. Então, essa é uma possibilidade muito grande de acontecer. Fora que, motorista, vocês estão olhando muito para o Congresso e é importante que vocês façam isso, mas a gente tem chamado a atenção do que está acontecendo no STF. O que eles votaram até agora, Vicente, nas decisões monocráticas, foi... Eles dizem que não tem vínculo entre o motorista e a empresa, ou seja, que esse motorista não é empregado. Até aí, já desceu na goela, a gente já engoliu. Como é aqui. Aqui também não é empregado, nem trabalhador. É parceria mesmo. Agora, e se o STF vier com essa palhaçada de dizer que nenhum caso de uberização é de trabalhador? Você está entendendo? É muito complicado. Então, a gente está dizendo, gente, motorista tinha que estar na porta do STF falando o seguinte, ei, eu quero discutir minha remuneração por KM, por tempo e tudo mais, e para isso eu preciso ser trabalhador. Vocês estão me tirando todos os direitos. Entendeu? Então, a gente tem chamado a atenção para isso. Mas, infelizmente, é um mundo muito mais jurídico e aí é mais difícil de explicar, sabe? Entendi. Então, essa parte... Então, só para deixar claro, o motorista, então, sendo bloqueado ou acontecendo alguma coisa, ele pode, vamos dizer, sozinho resolver a questão com o judiciário, sem a interferência do sindicato. Exatamente. Então, foi até um esclarecimento, porque o que eu tinha entendido é o seguinte, qualquer relação de problema entre motorista e plataforma teria que ser intermediado pelo sindicato. Entendeu? Aí até entra outras questões, enfim. Mas já que foi esclarecido, eu acho interessante essa parte. E já pulando, eu acho que para o principal assunto, né, que é a remuneração do motorista. Eu queria que você repetisse a parte, né, que você até falou lá no resenha, sobre o pagamento... que ele não nunca foi e não é por quilômetro e tempo, e sim sempre foi um valor, né, que você explicou isso lá, e também comentar o seguinte, da onde, se você souber, claro, da onde que foi, porque eu vi que realmente o trabalho do motorista, ele vai ser R$8 por hora, né, e o resto, os 27 e alguns centavos, vão ser despesa. Da onde que surgiu esse valor? Da onde que veio? Qual foi o cálculo? Da onde que surgiu isso para ser colocado como mínimo garantido para o motorista? Tá. Bom, eu não sei se eu vou saber fazer exatamente a fala que eu fiz no resenha, tá? Não, claro. Mas aí, se qualquer coisa... Não, mas qualquer coisa, pessoal, explica isso, porque eu posso esquecer aqui de alguma coisa, tá? Vamos lá, deixa eu tentar lembrar. Lembra para mim o que foi que eu falei? Na verdade, foi o seguinte, você disse que mesmo antes, quando a plataforma ela pagava por quilômetro e tempo, né, na verdade, o motorista nunca recebeu por quilômetro e tempo, sempre foi um valor fixo. Inclusive, hoje, ele recebe um valor fixo, inclusive você até citou aqui na Califórnia que também é esse valor fixo, né, não é por distância e nem tempo. Pronto. Aí vai ser legal, se puder, eu que vou te fazer uma pergunta. Tá ótimo. Bom, o que acontece? No início da empresa no Brasil, da maior empresa, da mais conhecida, ela cobrava, ela não cobrava, esquece precificação, a gente está falando de remuneração. Sim. Que é aquilo que depois que ela cobra do passageiro, tá? Ela paga para o motorista. O que ela cobra do passageiro, sim, sempre foi por quilômetro, tempo e base, que é a precificação. Igual como era o táxi antigamente, né? Quando eu, passageiro, peço um carro daqui
para o shopping, ela vai me dar um valor ali com base na tarifa base, quilômetro e tempo. É precificação, ok? Ok. Na hora de pegar esse valor que ela recebeu e passar para o motorista, no início dela, ela praticava... Já me falaram 25,75, mas eu lembro que era 20,80. Não, 20,80 era o Black, 25,75 era o X. É porque naquela época ainda tinha mais Black, né? Era mais separado, né? Inclusive hoje aqui, né? Até um parênteses rapidinho, hoje aqui ainda continua assim no Black. Né? Ela pratica esse valor até depois, você pode até emendar no que você for falar sobre as categorias, né? Que foi baseado o valor em todas as categorias, né? Mas enfim, o Black era 20,80, o X era 75,25. Então pronto, tá daí de onde veio a informação dos 25,75. Então foi assim que ela começou. E eu defendo que esse é o modelo ideal. Porque assim, ó, eu não quero que a empresa cobre menos do passageiro se ela pode, naquele momento de alta demanda, oferecer um serviço e o passageiro está pagando. O que eu quero é que na hora dela passar a remuneração do motorista, já que ela está dizendo que ela é só uma intermediadora, que ela só tem tecnologia, que ela faça o repasse dos 80. Inclusive, isso é o que eu defendo. Ela quero saber quilômetro, tempo. Não, contanto que o que ela receba do passageiro, ela dê 80% na mão do motorista. Esse é um primeiro ponto. Uhum. Mas sim, historicamente, essa empresa começou com essa prática de porcentagem. Depois, ela veio com uma fala para o motorista de quilômetro e tempo. E aí sim, teve esse momento que ela fez essa fala para o motorista, né? Era estimado, inclusive, começou a dar muito problema com o passageiro, o fato de ser estimado, porque o passageiro via uma corrida, sei lá, R$20, e quando encerrava tinha uma diferença para pagar, e deu muito estranhamento ali entre as partes, enfim. E aí ela para de fazer essa prática de forma mais clara, de dizer lá, o quilômetro é tanto, o tempo é tanto. Ela parou de praticar isso com o motorista, tá? Porque ela parou de cobrar estimado do passageiro, ela começou a cobrar preço fechado. Ok. Por que eu digo que o motorista nunca recebeu por quilômetro e tempo? Porque, exceto esse período do que ela testou o preço estimado, o que a empresa faz? A empresa, eu dei esse meu exemplo, né? Eu peço uma corrida de R$20. Essa corrida de R$20 vai tocar primeiro para o João. A Uber vai oferecer R$10 para o João vai dizer não vou fazer. Lógico, eu sei que o João olha para o valor, olha para o quilômetro, faz a continha dele e diz não vou fazer, ok? Então esse é um ponto. Depois vai tocar para o Pedro mais R$10, depois até chegar, por exemplo, no Thiago, que aceitou a minha corrida por R$15, tá? Uhum. Dito isso, quando a corrida do Thiago é finalizada, aqueles R$15 é distribuído entre quilômetro e tempo. E aí fica parecendo que o valor de quilômetro dele é 1. Só que se o Pedro lá do início tivesse aceitado por R$10, aqueles mesmos R$10 iam ser distribuídos e o valor do quilômetro do Pedro era outro. Sim, mas é por isso que o motorista, então, ele pede o quilômetro e tempo e não essa base de hora ativa. Né? Exatamente por isso. Porque se acontecer isso, a empresa, na verdade, ela vai sempre pagar um valor mínimo, quilômetro e tempo, e se houver esse aumento, vai ser porque ela vai ter que pagar a mais, vamos dizer assim, vai entrar como um bônus, como um dinâmico, com alguma coisa, porque realmente aquela corrida que ela cobrou do passageiro foi errada. Ela cobrou um valor errado do passageiro, cobrou menos, então o mínimo que o motorista vai ganhar é o quilômetro e tempo. Essa jogada que ela faz é que é errada, porque ela consegue aumentar, consegue diminuir, e aí entra no valor mínimo por hora, entendeu? Que aí sim dá certo para a empresa. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Vicente, é o que eu te digo que não dá para a gente ser menino. Hoje, por exemplo, eu vi uma fala de um dos representantes de empresa na comissão dizendo o seguinte, é porque vai onerar para o passageiro. Gente, sejamos honestos, a empresa não está preocupada com isso. Lógico, ela não quer perder o cliente dela, mas ela não está preocupada em onerar. Se ela tivesse, ela não praticava o dinâmico até hoje. Sim. Tá? Porque eu sou passageiro e sei que o preço duplica, triplica às vezes, dependendo da rota que eu precisar fazer. Então, sim, essa não é uma verdade. Então, entenda, ao longo desse tempo, a Uber, as empresas conseguiram afinar. Gente, quando eu falo o nome da Americana, é porque é referência, mas entendam sim, todos, a gente tá? fala em todas as plataformas. Que nem falar, chamar o Uber e o motorista, enfim. Dito isso, elas já afinaram bastante o sistema delas, Vicente, para cobrar o valor por quilômetro e tempo do passageiro e não perderem com isso.
Sim, claro. Entendeu? Então, se elas quisessem passar aquele valor estimado lá de trás que não dava certo porque tinha muito erro, elas conseguiriam voltar e pagar o motorista aparecendo ali na remuneração como composta por quilômetro e tempo. Ela não faz isso porque a porcentagem que ela vai ganhar vai ser menor. Né? Isso é fato. Exatamente. Só tem um porém. Quando você coloca, você estipula algo como quilômetro e tempo, qual é a minha preocupação? E essa preocupação foi graças a você e a primeira conversa que a gente teve sobre regulamentação. E é uma coisa que até hoje, assim, eu penso sempre, toda vez que eu vejo falarem de colocarem algum artigo na lei. Lembra que você me falou que a empresa aí na Califórnia, ela colocou um valor por hora e depois ela parava de dar corrida para os motoristas? Sim, é o que Quando acontece passa... hoje aqui. Pois é. Esse PL, ele tem, e aí é o que eu falo, eu não quero que tire essas coisas, ele tem um dispositivo de contenção, que é o parágrafo 7º do artigo 9º, tá? Que trata da remuneração. Para garantir que o motorista não vai ganhar só os 32 e tarará na hora trabalhada. O que acontece aqui? O meu receio, Vicente, é que a gente está lidando com uma empresa que tem tecnologia. Não, ela não é uma empresa de tecnologia, ela tem tecnologia diferente, tá? Sim. Mas o meu receio, Vicente, é que a gente coloque muita coisa na lei. E aí é o problema da brecha, é dar a brecha. Porque a brecha na lei não está no que a lei não falou, está no que ela disse demais e deixou margem de interpretação. O meu medo, a partir do momento que a gente coloque o quilômetro e tempo como valor pré-definido, porque tem 3 possibilidades hoje: valor pré-definido, fazer com base em indexadores, né? Dizer que o quilômetro vai ser formado pelo preço do combustível, mais não sei o que, né? E tem a possibilidade da porcentagem: 20% para a empresa, 80% para o motorista. Esses são os três possíveis remunerações que a gente tem hoje. No caso do PL, claramente vier trazendo valor já fixo de quilômetro e tempo, toda vez que você tiver que discutir isso, você praticamente vai precisar de uma alteração de lei. E lembra, a lei do motorista é lei complementar, ela é a mais difícil de ser aprovada. Para alterar, seria um segundo parto para a gente. Tá? Aí você fala assim, não, mas a gente coloca, um exemplo, tá? A gente coloca lá o quilômetro R$2 e a gente vai pegar um fator de atualização daquilo ali. Aí a gente vai para o mesmo problema de estabelecer quilômetro e tempo por indexadores. Dependendo do fator que você coloque, em algum momento, esse teu valor, ele pode cair. Mas no preço fixo também, pô. Como acontece aqui agora. Nesse valor por hora, esse valor por hora fixo também pode acontecer a mesma coisa que você está falando agora. Tá, mas o que ele está dizendo no preço por hora? Que ele vai ser o mínimo por hora garantido. Tá, mas ele vai ajustar com base no quê? No salário mínimo. No salário mínimo. Porque é remuneração. Ótimo, então vamos lá. Vamos colocar que o quilômetro vai ser R$2 e ele vai ajustar com base no salário mínimo. Sim. Pronto. Na verdade, eu vou te falar uma coisa, tá? O STF nem aprova isso, não dá para colocar reajuste por salário mínimo. Isso aqui é uma coisa que eu tenho certeza, inclusive, que quando esse PL chegar lá na Comissão de Justiça, vão barrar. Eles vão colocar outro indexador aqui, que é a mesma coisa. Tipo assim, não vai estar a palavra salário mínimo, mas vai estar o mesmo que define salário mínimo, sabe? Tipo assim, PIB, essas coisas. Então, é uma possibilidade, tá? Eu não acho, inclusive, que seja algo absurdo. Eu só não acho que é mais vantajoso para o motorista. Indexadores como um todo, vamos lá. Só o quilômetro vai ser formado pelo preço do combustível, pelo preço daquilo outro. As chances de você ter uma diminuição no preço do quilômetro no curso disso são grandes. E você está falando de remuneração de trabalhador, que tem princípios. Por exemplo, qual é o primeiro princípio? Ser inteligente. A gente não vai lutar por uma coisa que lá na frente, vamos supor, diminuir o preço da gasolina e eu vou ganhar menos no carro. Vai baixar o valor do quilômetro. Cara, eu acho isso desarrazoado. Tá, não, beleza. Mas como que no preço mínimo garantido por hora isso não vai acontecer? Não, e aí é o mesmo que eu te falei. Queremos estipular dentro do PL quilômetro e tempo.
Eu não faria por indexadores, porque pode cair. E aí, como eu falei, não é inteligente legalmente também, você não existe a questão da irredutibilidade salarial. A gente precisa ficar de olho nisso também. A gente Então, acho que botaria não passaria. outro indexador. Sim. Exato. Show. Agora, a gente poderia pré-estipular um valor, dizer assim, ó, hoje o quilômetro R$ 2 atualizado com base no mesmo indexador do salário mínimo. Poderíamos? Sim. Poderíamos. Tentamos. Quando eu digo tentamos, vamos lá. Os presidentes de sindicato que representavam as centrais sindicais tentaram. Sim. Eu estava no subgrupo do 4 rodas. Isso é importante de falar, tá, Vicente? Tá. Eu estava no subgrupo do 4 rodas. Eu não participei de toda a discussão do 2 rodas, nada disso. É importantíssimo. E essa lei também... Outra coisa, tenho visto, Vicente, motorista de aplicativo pedir para deputado lá do Congresso chamar o pessoal do iFood para discutir essa lei. Se você entrar lá no site do Congresso, na PLP, você vai ver um requerimento para colocar iFood. Tá. Motoristas 4 rodas, se vocês querem uma lei, esqueçam o 2 rodas. Eles já têm lei, eles já são CLT. Vocês vão arranjar pano para a manga de vocês. Se vocês precisam de uma lei de vocês, deixa que os 2 rodas uma hora vai se entender. Tá? Isso é importante de falar. Essa lei não vale para isso. Então, eu acho que pode, Vicente, colocar isso. Eu tanto acho que uma das emendas defende exatamente isso. Tá? De ser colocado quilômetro e tempo? Isso, é a emenda número... Deixa eu te falar aqui que eu tô com as emendas abertas. Tá. Quando você vai falando... É a número 9. O artigo 9? Não, essas são as emendas. É porque as emendas, tá? Que vão botar depois. Tá. Mas até agora eu não entendi como que esse valor por hora, né, não vai cair na mesma coisa que aconteceu aqui. Porque você falou que vão ter dispositivos para poder fiscalizar que não vai pagar menos, né? Você me disse aí que realmente tem como, se for quilômetro e tempo, pagar menos, né? Agora, esse valor mínimo por hora ativo, qual é a segurança que o motorista tem de que isso também não vai acontecer no mínimo por hora garantido? Porque o indexador dele é com base no salário mínimo. O salário mínimo vai medir inflação, esse tipo de coisa. É o que eu estou te falando. Entendi. O quilômetro e tempo, se a gente conseguir colocar nessa PL o pagamento por quilômetro e tempo, o índice de reajuste precisa ser o mesmo que está no hora trabalhada. Show de bola. Mas o seguinte, agora vamos lá. Vamos dizer o seguinte, porque está escrito o seguinte: se o motorista não receber o mínimo garantido por hora, a plataforma é obrigada a completar esse valor mínimo por hora, certo? Exato. Então, o que vai garantir da plataforma não praticar o valor abaixo do mínimo e depois querer completar? Mas aí qual que é o problema se ela está completando? Eu te garanto que ela não muda. Pensa assim, Vicente. Sim, mas vamos lá, 32 por hora, porque eu vi lá você falando no resenha de que o valor das corridas vão continuar os mesmos. Isso aí vai ser tudo certo e vai ter como fiscalizar isso, vai continuar o mesmo. Porque, por exemplo, pode ser que não sei, vou dar um exemplo, tá, gente? No Acre, 32 por hora ativo seja bom, mas no Rio de Janeiro não é bom isso. Entendeu? Exatamente. Então, o que vai custar da plataforma para pagar para o Brasil inteiro 32 ou menos e depois complementar, do que continuar praticando? Porque foi uma coisa que aconteceu aqui. A gente achou que realmente a gente ia continuar ganhando os valores das corridas e se por acaso acontecesse alguma coisa, a gente receberia o complemento do 20% acima do salário mínimo. Mas não foi o que aconteceu. As empresas hoje, no aplicativo de passageiro, ela pratica o valor mínimo por hora e nas entregas ela pratica o valor menos do salário mínimo e depois completa. Ou seja, realmente o trabalhador antes que tem um carro, que tem uma despesa, que trabalhava suas 12 horas e ganhava acima do salário mínimo aqui, hoje ele ganha igual um trabalhador normal. Então qual é essa segurança que vai trazer para o motorista? A segurança está lá no parágrafo 7º do artigo 9º, que foi justamente inspirado na realidade de vocês da Califórnia. O que vocês viveram na Califórnia, tá? De chegar e a empresa querer pagar a hora trabalhada para vocês como remuneração,
tá? Foi justamente isso. Foi o que gerou esse parágrafo 7º do artigo 9º. E como, de dizer, desculpa, mas como é que vai ser fiscalizado isso? Que eu tá, não vi a essa parte. fiscalização, e aí, Vicente, é o que eu falo, assim, eu quero, assim, muito que a lei passe. Eu fico com medo de falar muita coisa e já ficar abrindo o olho dessas empresas, mas vamos lá. A fiscalização, ela está prevista no artigo... Peraí, que a idade... É 13 ou 14, se tiver aí com a lei... Tô aqui. Tá, peraí. Tá, é no artigo 14, tá? Vai ter fiscalização tanto pela Receita Federal, tá? Então, essa empresa tem aí impostos a recolher, isso vai ser visto pela Receita Federal e pelo Ministério do Trabalho, tá? O Ministério do Trabalho, ele vai ter que olhar o seguinte: no final do mês, vai pegar lá todas as horas do Vicente, vai pegar tudo que o Vicente recebeu, tá? E vai fazer a conta para ver se a hora trabalhada ficou em 32,10. Se ficou em 32,10, até o dia 20 a empresa tem que pagar a diferença, tá? Então é o que está previsto no PL. Não. A garantia de fiscalização mas a fiscalização é da empresa praticar apenas o valor mínimo ou abaixo. Não, ela não pode praticar abaixo. Não, mas pode, porque ela pratica abaixo e depois complementa. Não, então, mas é complemento, presta atenção. Sim. Mas tá, a minha dúvida é o seguinte, como que vai ser fiscalizado a empresa hoje que paga, sei lá, numa corrida de 1 hora 60, não pagar 30? Então vamos lá, vamos supor que essa PL passou a valer agora, tá? Sim. Aí eu vou fazer uma corrida, eu, motorista, vou fazer uma corrida e já tô pagando, já tô recebendo menos que 32,9, 10, sei lá. Por 32, hora, tá? Sim. Como que vai ser fiscalizado no momento que estiver acontecendo? É lógico que não tem como, nenhuma fiscalização. Sim, isso aí é depois, né? Eu tô falando o seguinte, que hoje, vou dar um exemplo, o motorista do Rio de Janeiro, ele pega uma corrida no Galeão e leva para Barra, toca lá a R$120. Tá? Exatamente. O que vai garantir isso em 1 hora? O que vai garantir ao motorista que ela não mande uma corrida a R$40 para ele? Bom, olha só, o que garante hoje que a empresa não vai fazer isso? Ué, nada, mas pelo menos não está escrito na lei que ela é obrigada a pagar o mínimo. Se uma empresa está sendo obrigada a pagar o mínimo, eu vou pagar só o mínimo. Entendeu? Ok. E onde que está escrito na lei que ela é obrigada a pagar só o mínimo? Não está escrito que ela é só obrigada a pagar o mínimo. Mas você acha que a empresa, sendo obrigada a pagar o mínimo, ela vai pagar mais? Porque foi o que aconteceu aqui. Entendeu? A empresa, ela pode pagar até $200 e é o que ela faz. Em algumas corridas, ela paga mais sim. Por quê? Porque todo mundo começa a recusar a corrida. E aí ela consegue aumentar o preço. Mas isso então, você não acha que com esse valor por hora ativo, você não dá mais uma carta para a empresa continuar praticando isso que ela faz hoje? Que é essa questão dela oferecer por diversos valores? Isso. Acho. E eu não acho que isso vai mudar, não. O que acontece é... Tá travando só para mim? Não, um pouquinho, mas dá para ouvir. Sou eu que estou travando? Um pouquinho, mas dá para ouvir. O áudio está saindo legal. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Bom, acho que normalizou agora que eu comecei a te ver de volta. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, e tu sabes, eu estava no Rio, né? Interromperam minhas férias por causa daquela audiência que eu fiquei muito chateada, mas ok. E foi isso mesmo, assim. Eu penei, inclusive, porque eu fiquei no recreio bem afastado e na hora de eu ir para o aeroporto foi muito difícil conseguir motorista. Tanto que eu faço na boa, Vicente. Eu já vou ali no privado do motorista e digo, vem que aqui eu te mostro que vai valer a pena. Se a Uber vai achar que eu tô dando em cima do motorista, não quero saber, mas eu sei que isso não vai bloquear ele. E quando chegar lá, eu falo, ó, se a tua hora der menos do que isso, eu pago a diferença. Todo motorista que andar comigo e falar que eu não faço isso, tá mentindo, porque eu faço. Pago a diferença por fora, eu sempre faço. E a gente deveria estar brigando para passageiro começar a ter esse tipo de consciência. Porque se eu faço isso, não é porque eu sou boazinha, não é por nada, não. Eu faço isso porque eu tenho a consciência do que o carro é dele, entendeu? Então, isso é uma consciência que a gente precisa, e vocês que têm força de internet, começar a alcançar os passageiros e falar isso. Isso ajudaria bastante, já ajudaria uma boa parte da relação. Mas, dito isso,
Isso aqui não impede, Vicente, lei nunca impediu ninguém de nada. Sim. Segurança nunca impediu ninguém de assaltar banco. Sim, sim. Então, assim, ó, eu não estou muito preocupada o fato, assim, de ter lei e vão descumprir, porque, infelizmente, as pessoas descumprem lei. A questão é, no momento que essa pessoa descumprir a lei, para onde que eu vou discutir esse descumprimento? Sim. Aí é legal isso, importante. porque eu entendi porque vai ter um valor base, um mínimo garantido, e se ela, claro que isso não vai acontecer, tá? A empresa, ela pode sim pagar menos, mas ela vai te completar o valor mínimo. E aí ela não vai, a empresa é muito inteligente, ela não vai dar uma brecha dessa de pagar menos, não complementar para um motorista entrar com uma ação contra ela. Show de bola. Então, você não acha que esse valor de 32 por hora, que pode ser bom, vamos dizer, vou dar o exemplo, tá, gente, para o Acre, não seja um valor interessante para as grandes cidades e que sim, ela pode praticar o valor normal ou o valor abaixo, né? Como é que de repente esse valor foi, né, chegou nesse valor de R$ 32 a hora para o Brasil inteiro e também para todas as categorias, que é o X, o Comfort e o Black. Você está entendendo que a gente dá mais uma carta para o aplicativo continuar fazendo, dar essas corridas, aumentar o valor, diminuir o valor para cada motorista e também dar uma carta para o motorista, às vezes jogar uma corrida do X com valor de Black e Black no valor de X, se a gente não tiver ali realmente o valor do quilômetro e tempo. Ou seja, por que não coloca os três? Quilômetro, tempo e valor por hora ativo? Porque isso seria interessante. Ele ganha um mínimo de quilômetro no X, no Comfort e no Black, e pode ser também que, se não alcançar o mínimo garantido, a empresa seja obrigada a complementar. Ó, só essa questão dos patamares, eu acredito que seja difícil de passar legalmente, tá? Porque assim, ó, das categorias? O trabalho é o mesmo. O trabalho que o Vicente presta num X é o mesmo. Ah, mas o carro é diferente. Aí a gente está entrando no outro quesito. A gente, quando está falando de trabalho, a gente vai levar em... É que nem, por exemplo, ó, uma briga que eu tenho com a Localiza. A Localiza, ela cobra 20% a mais do motorista de aplicativo quando ele é multado. Ela diz o seguinte: Vicente, você recebeu uma multa, então você vai ter que me pagar a multa mais 20%. Aí eu fui atrás, entrei no judiciário, falei, que história é essa, 20%? Quer dizer, se o Vicente pega uma multa de velocidade, R$ 100, ele vai pagar só R$ 20 para Localiza. Mas se ele pega uma multa de, sei lá, de uma coisa mais grave, R$ 1.000, ele vai pagar 200 para Localiza. Por que essa diferença? Absurdo. Fui atrás de Localiza. O que você faz com esse valor? A gente vai lá no banco e paga a multa. Eu falei, então é o mesmo valor para pagar uma multa de 100 e uma multa de 1.000. É o mesmo trabalho, entendeu? Então, eu acho difícil a gente conseguir entrar nessa questão de categoria, quilômetro e tempo categoria, por conta do trabalho. Mas eu concordo com você. Eu acho que, assim, eu acho não, né? Eu tenho certeza que o mundo ideal seria a gente ter tudo que a gente pode colocar agora dentro de um projeto de lei. Eu só chamo a atenção que nós estamos no mundo real, que a gente lida com uma empresa que tem muito capital. E aí a gente precisa ter cuidado de tudo que a gente tenta colocar agora e a gente ainda nem nasceu e pode continuar sem nascer. Entendeu? E mais, quando eu te digo de ir para o judiciário que te acolha, tem uma palavrinha aqui, Vicente, que é a questão da transparência. Oh, glória a Deus. Que é a questão da transparência. Caiu o Pix aqui, a gente já fica feliz. Que é a questão da transparência. Isso assim, mas tá muito mal definido. Teve uma pessoa que me falou assim, no artigo 6º tá muito mal definido essa história de mau uso do aplicativo. Eu falei, deixa ficar mal definido, porque aí o judiciário que vai ter que dizer o que é mau uso, meu bem, não é as empresas, entendeu? Então tem coisas, Vicente, que fica um pouco difícil para eu estar discutindo e estar falando o tempo inteiro, mas é isso. E respondendo a tua pergunta, eu vou até responder a pergunta que você me fez lá atrás dos 32,10. Como se chegou nos 25,75? Show. Se você quiser depois, eu posso te mandar, porque esse relatório eu ainda não li, mas eu tenho, tá? Que foi como se chegou nesse valor.
Inclusive, lá mostra que uma porcentagem é levando em consideração o seguinte: a empresa ela dizia que ela não consegue pagar por hora online. Por quê? Porque se ela começa a pagar por hora online, qualquer pessoa vai querer Isso aí fazer é sua inviável, conta. realmente. Sim. Vai fazer sua conta e não vai ter corrida para todo mundo. E abre mais um ponto para a empresa falar o seguinte: vou pagar por hora online, então você vai ter que aceitar todas as corridas que eu te enviar. Exatamente. Então, eu acho que isso não é o melhor dos mundos. Mas a gente entendeu, eles entenderam que o quê? Ok, pagar tanto por cento a mais na hora de fiscalização, porque pressupõe que se o motorista fez uma hora de trabalho, é porque ele em algum momento ficou online. Então, esse documento que eu vou te passar, e aí depois você vê como é que você faz para criar o conteúdo, tem todo o histórico de como chegou nesses valores. E aí vai te explicar melhor do que eu. Sou bem honesta, tá? Tá ótimo. Porque como se chegou. A uma única coisa que eu quero que deixe claro, motoristas, pelo amor de Deus, deixem lá que 75% é despesa de vocês. Sim, até para a questão do INSS, imposto, beleza. Tudo, imposto. Porque gente, realmente você concorda comigo que esse valor de 32 e algumas coisas realmente não faz sentido para o Rio de Janeiro, a mesmo valor ser lá no Acre, vamos dizer assim, sim, onde os custos de vida são muito menores, entendeu? Eu acho, Vicente, inclusive, assim, duas coisas, tá? Eu acho que isso para grandes capitais não vai fazer muita diferença, essa hora de fiscalização. Que a empresa não vai também passar, por exemplo, pegar um motorista que está acostumado a fazer uma viagem, né? No meu caso foi Santos Dumont. Do Santos Dumont lá para o Recreio por cento e pouco que estava dando a minha corrida, tanto na ida quanto na volta, né? E oferecer 32 para esse motorista e achar que o motorista vai fazer, porque o motorista já não faz hoje, né? Então, isso é um primeiro ponto. Eu não sei não, doutora. Eu não sei não, porque aqui eu também pensava isso. Então, o pessoal vai fazer, né? As pessoas preferem, né? Eu digo isso aqui também. As pessoas preferem ganhar o mínimo do que não ganhar nada. E é o que está acontecendo comigo. Hoje eu tenho que aceitar todas as corridas, porque como o meu salário base é calculado na hora ativa, quanto menos tempo eu fico em hora ativa, menos eu ganho. Então eu tenho que aceitar praticamente todas as corridas para poder entrar ali no ganho mínimo. Mas então, você voltou para o passageiro? Não. Na entrega, eu digo na entrega. Assim porque a regulamentação foi igual aqui, tanto na entrega quanto para o motorista. Por isso que eu falei que esse valor ele é ruim. Por isso que eu saí do passageiro e fui para a entrega, porque como a regulamentação ela foi igual, eu tive que fazer o quê? Diminuir o meu custo. Então, diminuindo o meu custo na entrega. Eu rodo menos, eu gasto menos, enfim. Mas aí, o que acontece? As pessoas aceitam tudo. Então, as pessoas aceitando tudo, a empresa, sim, ela pratica um valor abaixo do que é o permitido por lei e depois ela completa. É por isso que eu te fiz essa pergunta, por que chegou esse valor e qual vai ser a segurança que o motorista tem dela não chegar no mínimo ou pagar menos. Porque você até falou o seguinte assim, mas será que o motorista vai aceitar? Sempre tem um motorista que aceita. Entendeu? Era isso. Então, é por isso que é interessante ter pelo menos, se for um valor mínimo por hora, que seja um valor mínimo por hora digno, né, do motorista. Vamos dizer que seja R$100 na média. Claro, você não vai botar o mesmo valor que o cara que ganha no Sudeste, no Sul, o cara que ganha no Centro-Oeste, Nordeste. Então, se não poderia ser feito de regiões, que pelo menos seja um valor justo para todo mundo, né? E hoje 32 realmente não é um valor justo, eu acho que para ninguém do Brasil, né? Eu tenho um número, Vicente, assim, hoje eu até falei isso, e quando eu falei, eu tinha 16.500 e poucos casos de amostragem, e foi engraçado que eu participei de uma audiência pública lá em Santa Catarina hoje, e quando eu vi já tinha aumentado mais de 2 casos. Então eu sei mais ou menos a média de ganho do motorista no Brasil, da amostragem desses 16 mil casos. A média de ganho no Brasil é R$6.000 por 200 horas. Sempre disse, tem o cara que trabalha mais horas e ganha mais, e o que trabalha só final de semana e ganha menos. Então, eu acho que dentro dessa média que eu convivo, que é os R$6.000 por 200 horas, R$30 está dando hora trabalhada. Mas talvez isso é por hora ativa, né? Pois é, talvez faça sentido. Mas, o que você disse?
Sol, quer dizer que sempre vai aparecer gente para fazer. Eu concordo para você. Eu acho que na prática, essa hora trabalhada, como ela é hora de fiscalização e para fins previdenciários, ela não vai fazer nenhuma diferença nas grandes capitais. Mas ela vai ajudar os desesperados. Que é aquele cara que quando eu pedi a corrida de R$ 20, aceitou ela por 10, no exemplo que eu Então, dei. basicamente, pô, o que eles estão fazendo aqui, a desculpa, entre aspas, dele, é de que, pelo menos a gente está garantindo a galera do dedo nervoso, sabe? Pô. Não, eu não estou dizendo, vamos lá. Eu não tenho poderes para falar em nome da empresa, nem, né, nada disso. Sim, eu estou te fazendo a minha leitura. O que entendi. eu acho é que a única pessoa que vai ser beneficiada por essa hora é o dedinho nervoso. É aquele cara que pensa, exatamente. que vai aceitando É esse ponto aí que eu a acho gente que é a única pessoa. E esse entendeu? valor... E o resto que já ganha mais vai continuar ganhando. E esse valor que você até já adiantou, que você acha que pode ser, que foi um resumo aí de tantas horas que o motorista trabalha e chegou nesse valor, só que tem esse pequeno detalhe. Esse valor foi por hora, mas está dizendo que é hora ativa. Hoje, em 12 horas online, por mais que o motorista aceite tudo, eu acredito que ele consiga aí fazer no máximo umas 7, 8 horas ativas. Né? Então, dessas 12 horas. Então, já não são 12 horas. A gente já parte do cálculo aí que vão ser 7, 8 horas, que é ativo, desde que o motorista aceita até finalizar. Então, teria que ser calculado em horas ativas. Né? Vamos fazer uma média de 12 horas, ele vai ficar ativo 7 horas. Então, já não bate esses 32, entendeu? Entendi. Mas o número que eu te dei, tá, Vicente, de uma média de remuneração de R$ 6.000 para 200 horas trabalhadas, é horas trabalhadas mesmo, em corrida, tá? Porque como eu levo em consideração para a Justiça do Trabalho, tá? Eu também não levo em consideração a hora online. Porque... Isso 6 dias por semana? Oi? 6 dias por semana Não necessariamente, tá? O que acontece? A média de dia de descanso do motorista a média é um dia, quando nem isso tira, entendeu? Sim. Então eu sempre brinco, o motorista raiz parece que ele não tem nem eu falo assim, e aí, qual é o dia da sua folga? Ele fala, não tenho folga. O máximo que eu tenho, tipo assim, é uma tarde ou uma manhã. Esse é o motorista raiz, é aquele cara que roda milhares de horas por dia. E eu brinco, chega em casa, o cachorro te reconhece? Não, é motorista raiz. Entendeu? Sim. Essa é a realidade. Eu estou te falando a média, porque eu não tenho como pegar um caso desse que não é de todo mundo. Também não tenho como pegar um caso de um cara que só roda, sei lá, 3 dias na semana, sexta, sábado e domingo, porque não é a realidade de todo mundo. Sim, então a média é essa. Porque é o que aconteceu aqui. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que na verdade um dos pontos da regulamentação aqui foi a plataforma não diminuir os valores. E aí eu fui pesquisar isso, porque sim, ela diminuiu o valor das corridas. E aí eu fui pesquisar por que no ponto da lei diz que ela não poderia praticar um valor abaixo do valor mínimo, como que ela conseguiu fazer isso? Muito simples, ela fez exatamente isso. Ela fez o cálculo em cima das horas ativas. E antes, ela tinha botado sobre o cálculo em cima dos valores por hora online. Então, ela pegou essa brecha, jogou nas horas ativas, e se você pegar o número de horas ativas, sim, o motorista recebe o que ele recebia antes em horas online. Entendeu? Então, foi uma brecha que o aplicativo colocou com esse valor de mínimo de hora garantida. Exatamente. Entendeu? Então, é por isso que eu estava te perguntando até por que chegou e deu para entender que chegou nesse valor de uma média de horas online, que o pessoal chegou nessa média de valor de 32, de uma média de horas online, só que na verdade em horas ativas. E vai acontecer isso realmente na hora que for na prática. Eu vou ser bem sincera contigo. Essa leitura desse documento, eu não fiz. E, na verdade, quando a mesa de trabalho, quando o grupo de trabalho começou a discutir essa questão de quanto que o motorista gastava e tudo mais, eu fiz bico e saí da mesa, fiquei chateada, porque eu acho que não era daquela forma que tinha que discutir e tudo mais. Até me arrependi depois, porque eu vi que de fato era extremamente importante. Porque na minha cabeça é muito prático, Vicente. Assim, ó, qual é o mundo mais seguro para o motorista? O mundo mais seguro para o motorista é dizer que do valor que o passageiro pagar, entendeu? 80% é dele. Aí a empresa vai cobrar menos do passageiro. Ela é louca? Se ela cobrar menos, os 20% dela também. Então a gente sabe, assim. Então, essa era a minha cabeça. Então eu não achava que valia a pena. O que eu achava que valia a pena era discutir outras coisas.
sabe? E aí eu me ausentei, sim. Eu acho que uma das pessoas que ficou na mesa podem te explicar melhor do que eu, mas tem esse documento que narra toda como foi a construção. Show. A única coisa que eu sei é que parece que 20% do valor, quando chega lá no final, soma mais 20%, que é o da hora online, que não tinha como pagar. Entendi. Entendeu? Show de bola. Mas depois dá uma olhada. Agora, essa tua realidade da Califórnia, ela foi extremamente importante para tentar garantir mínimos de segurança, como, por exemplo, eu tenho falado, o parágrafo 7º do artigo 9º, né? Mas assim, Vicente, é o que eu falo. Gente, isso aqui é uma empresa de tecnologia. Nenhuma lei que a gente faça vai nos resguardar deles pegarem o pulo do gato. Entendeu? Sim, mas até o último. Voltou. Só o último ponto, até pegando sobre isso, a gente fala também muito que acontece aqui, mais um ponto que acontece aqui é o tal bloqueio branco. Você sabe o que é, a gente sabe como funciona. Né? Acontece aqui, ela hoje com essa base de mínimo por hora, ela conseguiu unificar, né, o ganho dos motoristas. Então, se o cara é um part-time ou se o cara é full-time, ela consegue, de acordo com o número de horas que ele trabalha, ter o valor certinho. Você conversando com outros motoristas, com outros entregadores, você vê que pelo número de horas ele faz X valor. Né? Tem alguma, eu não achei isso na PL, algum ponto que diz que isso não vai poder ser feito? Eu sei que é muito difícil, né? Você, assim como é difícil você investigar a empresa de que ela está pagando, diminuir os valores, vai ser difícil também fiscalizar essa parte do bloqueio branco. Né? Tem alguma parte, alguma coisa que possa ser boa para o motorista nessa parte? Vocês me colocam em caia, eu não quero falar determinadas coisas, mas assim, o que acontece, Vicente? Lembra que eu falei que tem uma palavra aqui chamada transparência? Sim. Então vamos lá. Bloqueio branco de gênero feminino. Motorista, a maior população do Brasil é feminina e o motorista deixa de receber exatamente chamadas do sexo feminino, tá? 99 pratica demais isso. Uma situação dessa, eu tô com um caso de um cliente, beijo para ele, inclusive amanhã a gente vai estar reunido para fazer só esse caso. Ele conseguiu as provas, entendeu? Ele conseguiu mostrar, porque não é todo motorista que tem as provas. Esse que é o problema quando a gente vai. E aí quando a gente vai para a justiça e diz, ele é um parceiro, ele é um microempresário, a justiça vai falar o quê? Vocês estão entre particulares, a empresa não tem como produzir prova contra ela mesma. E aí a empresa não vai apresentar as coisas. Na Justiça do Trabalho, o negócio já muda. Dito isso, vamos supor que a gente já estivesse na vigência da lei e esse caso desse cliente. Ele tem todas as provas, está nítido que ele recebia normalmente, ele parou de receber chamadas do sexo feminino, ele continua trabalhando nas mesmas áreas, ele printa, ele pegou o relatório do rastreador do carro para mostrar, porque é perto, sabe? Beleza. Temos as provas. O que faremos com ela? Vamos para o judiciário? Não. A gente pode antes, lá no Ministério do Trabalho, fazer uma denúncia, como tem as delegacias do trabalho, falar o seguinte, olha, Ministério do Trabalho, isso aqui não está claro. Se não está claro, significa que não está transparente. Tem um princípio que essas empresas têm que operar na transparência. Eu quero todo o meu histórico. Eu quero saber por que reduziu o meu número de corridas. Eu quero isso. A empresa vai ser obrigada a passar isso? Pela lei, sim. Só e se a empresa descumprir? Vai para o judiciário. Entendi. Mas eu posso te falar uma coisa? Existe uma previsão de multa aqui. Acho que é o artigo 15, se eu não me engano. Tá? Que vai dizer o seguinte. Se a empresa descumprir, a empresa, no momento que ela não passa as informações solicitadas pelo Ministério do Trabalho, concorda comigo que ela não agiu com transparência? Então, ela descumpriu o PL. Então, tem aqui a aplicação de multa, deixa eu confirmar para ti, artigo 15, de até 100 salários mínimos. Teve um motorista que falou assim para mim, com coerência, falou só, olha, uma empresa que ganha bilhão, vai ter problema em pagar 100 salários mínimos? Vai ter problema, porque a empresa nasce para dar lucro, não prejuízo, gente. Imagina um monte de reclamação no Ministério do Trabalho, não só de bloqueio branco, e aí toda hora essa empresa começa... Por que vocês acham que essa empresa está numa mesa de um grupo de trabalho, gente?
Uhum. Só a empresa está lá querendo uma lei para ela pagar INSS. Não, aprendam. A empresa está lá para reduzir o passivo que ela tem no trabalhista. Sim, com certeza. Só de uma ação, Vicente, que o Ministério Público do Trabalho no Brasil conseguiu, a empresa foi condenada a pagar 1 bilhão em uma ação. Aí, misteriosamente, o STF resolve se meter na causa dos motoristas. Aí o STF tira o vínculo e a multa de 1 bilhão cai. Fora todos os outros processos. Aí agora vem uma lei que vai deixar claro que esse trabalhador ele é um autônomo. Ele não tem os direitos da CLT. Diminui ainda mais o passivo trabalhista dessa empresa. Então, não, gente, não se enganem. Essa empresa vai ganhar, sim, em pagar o que ela está pagando por esse projeto de lei. Porque ela tá se furtando de um passivo trabalhista aqui no Brasil. Na minha ideia, basicamente, ela chegar e botar um relatório dizendo o seguinte, ele está numa área de baixa demanda. Entendeu? Pois é, mas aí vamos lá. Mostra que ele, ao longo, vamos supor, um exemplo, tá? A gente está em abril, né? Abril. Vamos supor que começou a acontecer agora com esse meu cliente. Mostra, porque vocês têm GPS, elas pagam o Google para isso. Você tem GPS, mostra para ele que o local que ele logava e deslogava era diferente de há um mês atrás. E outra, esse caso, ele está juntando todo o rastreamento dele, tá lá, toda a rota que ele faz sempre. Então, a gente tá dando indícios que tem algo de errado, que algo tá estranho. Como é que mês passado eu recebi a chamada de mulher e esse mês não tem uma chamada de mulher? Eu não fiz uma corrida feminina. Aí o Ministério Público vai falar, perdão, o Ministério do Trabalho vai falar, é tanto ministério, né? O Ministério do Trabalho vai falar, ó, realmente está estranho, eu quero transparência disso aqui. Me mostra isso, me mostra aquilo outro. Ah, não vamos mostrar. Então, estão descumprindo lei, aplicar multa. O próprio Ministério Público, o próprio Ministério do Trabalho pode ajuizar, tá, Vicente? Se ele quiser e tudo mais. Mas aí eu acho que o motorista enfim, ele também pode ajuizar sozinho e eu recomendaria, né? Ele chama o Ministério do Trabalho como partícipe, alguma coisa assim, aproveita as provas dali, né? Entendi. Então, eu acho que basicamente as dúvidas aqui, claro, foram discutidas e apresentadas, né? Só queria fazer uma última pergunta, depois vou até abrir para você fazer uma pergunta se você quiser. Para você, a PL hoje, já entendi que não é 100%, né? Ela não é maravilhosa, mas também ela não é ruim, porque, até me corrija depois se eu estiver errado, foi o que eu entendi no resumo da live. Ela não é 100%, mas ela também não é 0%. E através dela é o que a gente tem para lá na frente brigar por melhorias. É isso? Não é só lá na frente, tá, Vicente? Porque assim, ó, a partir do momento que você não é uma categoria profissional, tá? Toda categoria profissional, ela vai ter que, obviamente, uma caminhada de construção, de ganhos de direitos, é normal, qualquer categoria profissional. Então, só o fato é porque é a visão da pessoa, ou o copo tá meio cheio ou meio vazio, né? Tem sempre aquelas pessoas assim do copo meio vazio. Mas eu vejo que hoje, na minha relação, e eu vou falar na minha relação com o judiciário. Quando eu chego no judiciário, Vicente, o que eu escuto é o seguinte: doutora, aqui a gente não faz justiça. Aqui a gente aplica a lei. O que o juiz faz é aplicar lei. Não tem uma lei para aplicar. Então eu vou dizer que a empresa pode fazer o que ela quer, porque não tem lei para aplicar. Então o fato só dessa categoria nascer, eu vou te falar o que eu defendo. A categoria nascer como trabalhador, que já vai lá para a questão toda que envolve a nossa Constituição e fala de trabalhador. Uhum. A categoria ter conseguido. Porque tem muita gente que fala assim, tá, Vicente? Porque aqui a gente não é nem autônomo nem empregado. Gente, vamos lá. Acorda, pelo amor de Deus, mundo real. Em que mundo real vocês acham que, do nada, vocês que não são ainda nem categoria, vão nascer como autônomo raiz, assim? De dizer que o governo vai autorizar vocês a pegarem as pessoas no meio da rua do jeito que vocês querem, nem sabendo quem vocês... Sabe? Não vai acontecer. Então, assim, no mundo real, vocês estão nascendo como trabalhadores, vocês estão conseguindo, pelo menos, a garantia que vocês não poderão ter a questão de imposição de jornada no seguinte: tem que trabalhar tal dia, tem que trabalhar tal hora.
vocês conseguem negociação coletiva. Muito legal negociação coletiva. Só que aqui vocês têm um plus que nenhum trabalhador autônomo no Brasil tem, que é o dissídio coletivo. Inclusive, Vicente, trabalhador no Brasil que tem direitos é o empregado, que infelizmente é uma parcela muito pequena da população. O desemprego aqui no Brasil, você muito sabe, grande. é muito grande. Sabe o que acontece? E aí, como é que o resto da parcela da população sobrevive? Não é trabalhando? Mas é um trabalho informal, é o chamado trabalho autônomo. Que trabalhadores autônomos hoje têm uma lei que garante dissídio coletivo? Nenhum. E foi sempre uma crítica que eu fiz. Eu acho importante a gente defender a CLT, a gente defender o empregado, eu acho muito importante. Eu quero total segurança para os meus filhos, eu vou defender total segurança para um trabalhador. Mas a gente esquece no Brasil de discutir direito de trabalhador autônomo, e não estou falando só de motorista de aplicativo, não. Então, para mim, isso é um grande avanço. Hoje o motorista não tem nada de lei, e o motorista ter uma lei que coloque ele como uma categoria de trabalhador, com transparência, com negociação coletiva, com dissídio, com fiscalização, com aplicação de multa, já é um ganho real, sim. Mas não é o mundo ideal, o mundo perfeito. Ok, deixa eu falar e vou repetir porque foi o que eu comecei a falar no início da live. Motoristas, o problema de vocês não está nesse projeto de lei. O problema de vocês não está. O problema de vocês está em precisarem se unir. Porque nem com lei, nem sem lei, se vocês não se unirem, vocês não vão continuar, né, conquistando direitos, conquistando por melhorias. E parem com o complexo de Amélia, pelo amor de Deus. De dizer, não, tá bom. Eu sempre digo aqui em casa, digo para os meus filhos, não tem nada bom que não possa melhorar. Então, como profissional, se posicione dessa forma. Eu consegui isso aqui. Então eu vou me trancar no carro, não quero saber de mais nada. Foi o que aconteceu aqui, basicamente. Inclusive, eu entrei nessa onda aí também. E depois que aconteceu, que realmente eu fui procurar. Ficha, né? Mas que bom. Realmente... Que bom. E é importante que você é referência para muita gente e você pode falar isso. O motorista precisa se envolver. Por exemplo, Vicente, trabalhando de forma óbvia, qual é o momento do processo legislativo agora? Proposta de emendas. Não é isso? Aí a gente chega lá, ao invés da gente defender com veemência nossas emendas, por exemplo, hoje eu falei, a proibição da terceirização. O que aconteceu na Europa? O que é ruim na Europa? É que colocaram mais uma empresa. A Uber contrata a empresa que contrata o motorista. Aqui no Brasil isso é permitido. Então, adianta eu ser trabalhador se tiver terceirização? Não, então vamos defender. Agora, a gente vai para o Congresso enquanto categoria profissional e fica. O sindicato não me representa. A associação não me representa. É Lula, é Bolsonaro. Por que a PL não tá boa? Tem que emendar porque não tá boa. Gente, para! Maturidade, união, processo legislativo. O deputado não quer saber o que vocês estão vivendo, o que vocês estão passando. Eles escutam isso de vários dias, de várias categorias. O deputado só quer saber objetivamente. Tá, me fala aí, qual é a emenda que você quer? Eu quero essa. Esse daqui para mim é muito importante. Então, o que vocês deveriam estar fazendo agora é discutir emendas, e eu não tô vendo isso acontecer, sabe, Vicente? Eu não sei se você acompanhou hoje a primeira reunião da comissão. Eu vi. E, gente, fica uma hoje troca deixou de bem claro, hoje resumindo, deixou bem claro que realmente o governo ele não vai derrubar essa PL. Ele só vai entrar com essa PL e através dela vai ser discutido. O resumo basicamente foi esse, né? Não é? Agora me diz, Vicente, quantas outras PLs tem no Congresso Nacional? Esperando. Se ele fosse olhar para A, B ou C, ele ia ter que olhar para todas as outras. Então é o que eu peço. Motorista, deixa eu te falar uma coisa. E eu vou te falar porque, assim, eu fiquei enojada, tá? Eu só fiquei. Eu não sou ligada à política. Eu deveria ser uma pessoa mais política. Não sou. Não, mas, assim, eu evito ambientes que eu não gosto. Essa é a verdade. A gente trabalha muito, sabe, Vicente? A gente tem que ter o direito, pelo menos, de escolher onde a gente vai transitar. Então, não gosto. Tá? Agora que eu tô começando a entender uma outra coisa porque é necessário para o motorista. Fora isso, eu continuaria distante. Mas, Vicente, aquele ambiente de lá é extremamente nojento. Porque aqui fora a galera se mata por conta de direita e esquerda. E se mata mesmo, literalmente. Deixa de falar com parente e tudo mais. E lá dentro, para aprovar lei, Vicente, não dá para aprovar lei com um único deputado.
com o único senador. Eles precisam se unir para aprovar a lei. E aí lá dentro não tem direita, não tem esquerda, não tem nada disso entre eles. Sim, sabe? sim. Então, nossa ilusão a gente achar que a gente vai chegar lá. Vai ter deputados que realmente estão ali com um propósito, como qualquer profissão, tá? Vai ter gente boa, assim. Tem gente que a gente vê ali que o cara, tipo, ele vai se queimar, mas ele vai e fala a verdade. Eu acho super honrado. Então, eu não posso tirar mérito também de quem está fazendo certo. Mas ter deputado, ó, eu não vou citar nomes, porque eu temo por mim, tá? Tem um deputado que fez uma fala hoje, Vicente, que eu fiquei assim, eu falei, não, eu não estou acreditando. Eu sinto vergonha alheia. Eu estive no gabinete dele, eu estive junto com os representantes do sindicato, apresentando a emenda, pedindo para não sei o que e tudo mais. E ele falou assim, sou pastor. Ou seja, meu irmão na fé, sou pastor. E só quero o apoio de vocês, eu vou defender e não sei o que, parará, pererê, pororó. Hoje estava lá falando completamente diferente. Vicente, esse homem, um dia antes, tinham colocado aquele negócio no meu Instagram para eu sair para lavar louça. E tem uma coisa que eu exijo a respeito. Né? Eu sou mulher, sim, cuido da minha casa, dos meus filhos com muito amor, assim como a pessoa que vive comigo também cuida da casa, porque aqui não tem diferença. E outra, não estou aqui por motivo de ninguém, entendeu? Estou aqui pela minha capacidade profissional. Então, nesse dia, eu fiquei extremamente triste. Por quê? Porque eu tinha lido essa mensagem e de uma pessoa que já me acompanhava há muito tempo no Instagram, dizendo que eu tinha me vendido. Então, eu estava muito fragilizada. Hoje que eu te falei, né? Eu falei, Vicente, quer bater? Bate, que eu já tô aqui, não quero mais nem saber. Vicente, esse cara, eu tava saindo, porque todo mundo sai, eu vou por último, né? Quando eu saí, ele me puxou para dentro do gabinete dele e falou assim, irmã, fica aqui que eu vou orar pela senhora. E orou e não sei o quê. E Deus usou até uma mula. Então usou o deputado também, entendeu? E usou e tudo mais. E eu ver lá hoje o cara falando completamente diferente. Vou te falar uma coisa, gente, eu tenho nojo disso. Então, motoristas, pelo amor de Deus, cuidem de vocês, se unam, façam emendas. Aqui, o Ministério do Trabalho, Vicente, aqui do estado do Pará, e eu sei que está fazendo em outros estados, está promovendo audiências públicas, tá? A gente já teve uma primeira audiência pública no Pará e agora a gente está pedindo mais uma para fazer as emendas. Hoje, na comissão, o presidente da mesa disse que o relator vai estar recebendo esses relatórios. Então, gente, procura o Ministério do Trabalho aí da tua cidade, pede para fazer uma reunião rápida, fazer umas emendas e mandar para o relator. Tudo agora vai ajudar. Querem uma dica de emenda que eu pensei só depois? Pede para enquadrar essa empresa como transportadora, que ela não é de tecnologia. Aqui é diferente, ela é uma empresa de transporte. Aqui ela é considerada empresa de transporte. É isso. Alguma dúvida, Sol? Você queira saber? Não, até me esclareceu a questão que você falou, que ficou a dúvida, mas aí você contou a tua história e me esclareceu. Beleza. Tem perguntas? Até tem algumas aqui, mas eu acho que a gente já esclareceu tudo, desde o primeiro da live até dessa segunda live. Né? Basicamente é o que a gente conversou sobre tudo, né? E é isso. Então, obrigado aí pela disponibilidade aí do tempo, deu para esclarecer, deu para colocar o meu ponto de vista, o seu ponto de vista e realmente aguardar, né? Quem está nessa live aqui já teve a outra, né? Que eu já deixei salva e essa aqui é a continuação, beleza? Tá bom. Muito obrigado, Sol. Eu que agradeço, gente. Eu agradeço a todos que participaram. Obrigado a todo mundo aí que participou. Mais uma vez a live vai ficar salva. Um abraço.